Olá, meu nome é Caroline Esponquiado e junto com os meus colegas Alíria Cardoso, Luana Segovia e William Varasquim estaremos falando sobre a artrite reumatoide. Bom, a artrite reumatoide é uma doença inflamatória crônica que afeta as membranas sinoviais, ou seja, são tecidos fibrosos que colam um osso no outro, tornando imóveis, como por exemplo os ossos do crânio. Há também as articulações móveis, que normalmente são ligadas por uma cartilagem e uma bolsa cheia de líquido. Esse líquido, o chamado líquido sinovial, que permite o movimento sem que um osso entre em atrito com o outro, como por exemplo o joelho, o cotovelo, os ombros. Além disso, tem também os órgãos internos, como o pulmão, o coração e os rins. Quando é apenas uma articulação que está inflamada, a gente chama de monoartrite. Já quando existem várias articulações inflamadas, a gente chama de poliartrite. A artrite pode ainda ser simétrica quando acomete simultaneamente duas articulações irmãs, como por exemplo o cotovelo do lado esquerdo e o cotovelo do lado direito, os joelhos, os punhos, os tornozelos. Quando a articulação apresenta-se inflamada, a gente denomina ela como artrite. Quando a articulação está só dolorida, mas sem sinais clínicos de inflamação, como o inchaço e o calor, por exemplo, a gente chama ela de artralgia. As causas da artrite reumatoide são desconhecidas, mas sabe-se que é uma doença autoimune, o que significa que o sistema imunológico do corpo ataca os tecidos saudáveis por engano. As infecções, genes, mudanças hormonais e fatores ambientais como o cigarro podem estar sim relacionados com a doença. Bom, para a gente entender os fatores de risco da artrose, primeiro a gente precisa saber o que é um fator de risco. Um fator de risco é uma situação que está ali no organismo do portador da doença, que pode acabar gerando uma piora no quadro da pessoa ou fazer ainda com que ele tenha mais chances de ter a doença, de desenvolver a doença em seu organismo. Alguns exemplos, são a obesidade, resistência à insulina, tabagismo, enfim. Para a artrite reumatoide, os fatores de risco são sexo feminino, tabagismo, histórico de doença na família, obesidade, diabetes e o baixo nível de testosterona. Vamos começar a explicar. Bom, sexo feminino. As mulheres, elas têm 3 vezes mais chance de ter artrite reumatoide. Isso se dá porque no nosso organismo nós temos muito alto nível de estrogênio. Isso pode piorar o quadro, assim como também as alterações hormonais e a menopausa podem piorar essa situação, vocês vão entender ali um pouquinho mais depois. O tabagismo. Para quem fuma, as chances de ter a doença no seu organismo é bem maior do que uma pessoa que não faz uso de tabaco, pois o tabagismo ele desencadeia vários problemas no nosso organismo, como por exemplo o câncer no pulmão. Histórico de doenças na família. Se você tem algum parente que tem artrite, você tem que fazer os exames, acompanhamento médico, se você sentir algum sintoma, ir atrás de saber se você tem a doença, porque a artrite, ela pode sim receber a influência hereditária, porque ela é uma doença autoimune. Obesidade e diabetes, como eu disse, é uma doença autoimune, ou seja, o biotipo da pessoa vai importar muito no quadro dela. Se a pessoa tiver diabetes, obesidade, isso vai fazer com que a piora no quadro seja notável. Ou seja, ela vai precisar fazer uma mudança na sua alimentação, na sua vida toda. Ela vai precisar ter cuidado para não piorar esse quadro, baixo nível de testosterona. Foi feito um teste, um estudo em 2018, onde foi notado que as pessoas que têm AR têm os níveis de testosterona no organismo muito desregulado. Então ali, quando a gente viu no começo, sobre a desregulação hormonal, tanto na mulher quanto no homem, isso está muito presente em quem tem artrite e também pode fazer com que a pessoa tenha mais chances de adquirir artrite. Então é isso, esses são os principais fatores da doença. Quem tem artrite reumatoide
pode ter dores nas articulações dos dedos, das mãos, dos cotovelos, do tornozelo, do joelho, do ombro. E também, além de ter dores nas articulações, ela também pode apresentar inchaço, aumento de temperatura, dificuldade de movimentação nessas regiões. Então é uma coisa muito difícil de lidar, né, para quem tem essa doença. Também pode apresentar febre, perca de peso, que a pessoa não espera, né? Ela simplesmente perde o peso sem ter um motivo específico. Pode ter dores nos quadris, né? Fadiga. E também é bem comum que essas pessoas tenham caroços, né? Que são nódulos reumatoides. Elas ficam expostas, né, na pele do braço. Você pode vê-la, né, visualmente, e também pode tocá-la. Você consegue sentir um carocinho duro. O diagnóstico da artrite reumatoide leva em conta os sintomas, o resultado dos exames laboratoriais e o resultado de imagens, como raio-x e ressonância magnética, por exemplo. Foi estabelecido também alguns critérios que ajudam a nortear o diagnóstico e devem estar presentes no paciente pelo menos esses 4: rigidez matinal, artrite de 3 ou mais áreas com sinais de inflamação, artrite de articulações das mãos e punhos e artrite simétrica, dentre alguns outros. O diagnóstico precoce e o início imediato do tratamento são fundamentais para o controle da atividade da doença, para a prevenção da incapacidade funcional e lesão articular e o retorno ao estilo de vida normal do paciente o mais rápido possível. O tratamento é feito com base no uso de imunossupressores. Embora ainda não exista uma cura para a artrite reumatoide, existem coisas como a fisioterapia e os medicamentos que vão ajudar a doença a não piorar. A maioria dos casos, né, elas podem ser tratadas com esses medicamentos. Esses remédios, né, eles são chamados de drogas arireumáticas modificadoras de doença. Esses remédios, eles têm que ser começados o mais cedo possível. O ideal é que ele comece nos 12 primeiros meses de desenvolvimento da doença, uma vez que quanto mais cedo o tratamento e a terapia começarem, menos danos graves isso vai causar, né? A doença vai progredir menos. Alguns dos exemplos de remédios usados são o MMCD, que são os medicamentos modificadores do curso da doença. Eles são a primeira linha de tratamento usada. Ele deve ser iniciado logo após que o diagnóstico for descoberto, já tem que dar início, porque eles vão fazer com que a doença não tome o caminho pior. E além disso, também pode ser usado analgésicos e anti-inflamatórios para aliviar os sintomas, né, como inchaço, dores nas articulações, melhorar a qualidade de vida do paciente. O tratamento ele deve ser feito conforme a recomendação médica. A pessoa não pode ir lá e tomar o remédio que ela quiser. Também existem outras formas de tratamento, né, que são os tratamentos alternativos, como a fisioterapia para artrite reumatoide, cirurgia em casos mais graves, um tratamento complementar ou tratamentos naturais, né, que tem muitas pessoas que acreditam na medicina alternativa. A prevenção da artrite reumatoide, ela foca exclusivamente em diminuir as chances de se desenvolver a doença. Para isso, é possível a gente tem que criar uma linha para entender o que seriam os fatores não controláveis e os fatores controláveis. Os fatores não controláveis são aqueles que o paciente não consegue mudar e que está na sua genética, como por exemplo o sexo, idade, histórico familiar. Já os fatores controláveis são aqueles que, se o paciente quiser melhorar, ele pode fazer, como por exemplo, controlar o seu peso, evitar a obesidade, evitar o uso de cigarros, do tabagismo e ainda ter uma alimentação saudável. Outra coisa que o paciente pode fazer para melhorar sua sensação é a prática de exercícios físicos, e é aí que vai entrar a ginástica laboral.
Dentro do trabalho dessa pessoa, ela pode exercer a ginástica laboral e melhorar a sua situação. Os principais exercícios da ginástica laboral estão nos alongamentos da perna, dos pés, do pescoço e dos ombros. Essas séries de exercícios, né, ela tem que ser em média de 15 minutos, ela pode fazer ali 4 minutos de cada alongamento, né? São vários alongamentos. Começa pelo alongamento da perna, tá ali igual na primeira imagem. Você tem que inclinar o seu corpo em direção ao chão e tocar os pés ou as pernas, conforme o seu alcance. Então não adianta tentar lá tocar o chão se você não consegue. Você tem que ir conforme o seu corpo permite. Isso vale para todas as categorias de alongamento. O alongamento dos pés, que tá ali a última imagem, né? Os pés, você tem que fazer movimentos circulares com as pontas dos pés, apoiados no chão em sentido horário e anti-horário. Alongamento dos pescoços, que tá ali na segunda imagem. Mantenha os pés afastados e as costas retas. Aí você vai girar o seu pescoço em sentido horário e anti-horário. Lembrando que todos têm que ser de forma devagar, que não vai te machucar, e também respeitando a sua respiração. Inspira e expira. Alongamento dos ombros. Cruze os braços direito à sua frente, passando pelo busto e mantenham na altura do ombro, igual tá fazendo a imagem ali da terceira mulher. Você vai colocar o braço para a lateral direita e esquerda também e fazer esse movimento que ela tá fazendo, de segurar o ombro segurar o braço, né, na altura do ombro. Vai fazer esse movimento por cerca de 4 minutos cada um. Aí você vai fazer essa série de exercícios 3 vezes por semana, no mínimo. Isso vai ajudar muito no seu desempenho no trabalho e vai ajudar no tratamento da sua doença. Além disso, você pode fazer práticas de caminhada, academia, dança, enfim, coisas que você gosta de praticar.